Nós estamos estudando Apocalipse capítulo 6, a abertura dos 6 selos, é o que vai acontecer na terra daqui a pouquinho. Assim que a gente subir para o céu, aí essas coisas já começam a acontecer. Nós não presenciaremos isso aqui na terra, só de camarote, só lá no céu, mas as pessoas que aqui estarão podem ser os seus amigos e os seus familiares. Por isso, esse assunto que já era importante, se torna muito mais importante agora também, porque está muito próximo a nós. Os sofrimentos serão terríveis, enquanto no céu há louvor ao Senhor, apresentação dos seres viventes, dos anjos. Aqui na terra haverá muita tristeza, muita fome, muita briga, muito assassinato. Haverá também muitas doenças, e até os bichos ficarão mais feras do que eles já são, e pessoas morrerão despedaçadas por bichos. Então esse é um quadro inicial da tribulação, só para ver como é que vai ser, né? Inicialmente é isso que vai acontecer, e é retratado através dos primeiros 4 selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, chamado assim. São demônios, e esses demônios, agentes do inferno, eles serão usados por Deus para trazer todo tipo de maldade sobre a terra, porque a ira de Deus é como um cálice que vai enchendo, e chega uma hora que a medida transborda, e quando transborda, cai sobre a terra. E é isso que está acontecendo aqui no nosso relato bíblico, que ainda vai acontecer no futuro, quando Deus achar que assim deve acontecer. Depois de vermos virmos abrir o 4º selo, agora vem o 5º selo. Versículo 9 até o versículo 11, nós vamos ver que esse 5º selo diz respeito aos mártires. O que é um mártire? É interessante que a palavra martirios deu origem à palavra traduzida para nós como testemunho. Então, uma testemunha de Deus é, por definição, um martirios. Pode ser morto ou não, mas se for morto, não é para ficar muito impressionado, porque pessoas que pregam a palavra de Deus, elas pregam a palavra de Deus num mundo que está no maligno, num mundo que odeia a Jesus Cristo e a palavra dele. E não é de se admirar que em alguns lugares as testemunhas do Senhor Jesus Cristo são presas, maltratadas e até mortas. E aí faz esse paralelo da palavra testemunhas com mártires. E esses mártires que se apresentam aqui na tribulação, eles foram mortos por causa da pregação do Evangelho. Agora você vai perguntar, porque você já ouviu, mas como é que eles vão pregar o Evangelho se não haverá salvos na tribulação? Isso é o que falaram para você. Na tribulação vai ter muitos salvos. Inclusive vai haver salvos de lugares onde atualmente nenhum missionário entrou, porque Deus vai aparelhar esse mundo com pregadores da palavra muito melhores do que todos nós aqui. Primeiro que serão, logo de início, 144 mil judeus convertidos. Interessante ser judeu, não é? Porque é um período que Deus quer trabalhar com a nação de Israel. E esses 144 mil judeus, eles têm as suas
genealogias restauradas, porque hoje o judeu fala que é judeu, mas ele nem sabe de qual tribo ele é. Mas Deus vai fazer com que as 12 tribos de Israel sejam reveladas para o mundo atual da época. E é claro, vai ter alguma diferença ali de 2 tribos, mas isso não vem ao caso agora. No entanto, Deus quer que a pregação do Evangelho do Reino seja feito por judeus. Nós não pregamos o Evangelho do Reino, nós pregamos o Evangelho da graça. Há uma diferença aí. João Batista, como um bom judeu, ele pregava o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino aponta para frente. João Batista dizia que o Messias ia chegar, e quando ele apareceu ali no rio, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando as pessoas acreditaram na mensagem de João Batista, ele dizia que era para segui-lo, seguir Jesus, e não seguir mais João. João falou que ele era apenas aquele que ia abrir o caminho para o Messias. João Batista era menor do que Jesus. Ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele disse que ele era a lâmpada, mas ele não era a luz. A luz era Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, na mensagem de João Batista, de Isaías e todos os profetas, era apresentado como a pessoa que viria para libertar o povo. Agora acontece que Jesus já veio, já viveu, já foi crucificado, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo e vive em nós também. Então, quando nós falamos hoje do Evangelho e pregamos para as pessoas, nós pregamos o Evangelho da graça. O Evangelho da graça, ele aponta para trás. Ele diz o que aconteceu, que Jesus Cristo já veio. Esse é o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho da graça. Quando a igreja sobe, aí Deus volta a trabalhar com o povo de Israel e volta com a mensagem do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então, na tribulação, a pregação vai ser: creia em Jesus, ou creia no Messias que virá. E eles podem acrescentar: e é o mesmo que já veio. Então a mensagem vai ter esse teor futurístico, ou seja, vai apontar para o Cristo que vai estabelecer o reino. E haverá muitas e muitas e muitas conversões. Como eu disse, 144 mil logo de cara, quando começar a tribulação. E além desses, haverá 2 testemunhas muito especiais na tribulação, e além dessas 2 testemunhas mais esse grupo, haverá muitos que vão se convertendo e também vão pregando com o custo ou com o risco da sua própria vida. Então, essas pessoas que estiverem na tribulação terão muita oportunidade de ouvir do Evangelho. De muitas maneiras Deus vai apresentar. Além disso, as testemunhas, não todas, né, mas as 144 mil testemunhas serão pessoas protegidas da morte. Deus vai protegê-las pelo tanto tempo que Ele quiser, para que elas preguem a palavra sem que haja interrupção. E essas pessoas vão ter uma locomoção especial. Elas não vão ter limite de locomoção, nem dificuldade de acesso. Então, o que nós falamos hoje de lugares remotos, difíceis de chegar, com essas testemunhas não haverá esse problema. Também elas não terão problema da barreira linguística. Nós vimos um missionário aqui, Clayton, falando que ele está lutando com o estudo da língua e os índios estão ajudando. É um desafio. Mas para 144 mil testemunhas e também as 2 testemunhas, não haverá essa dificuldade.
Eu não sei como que Deus vai fazer, se as pessoas vão entender, se eles sairão falando o idioma das pessoas, eu não sei, mas não haverá esse período de aprendizado de língua, esse período de se preparar para chegar num local. Não vai ter nada disso, é instantâneo. A pregação do Evangelho vai ser imediata para todos os lugares. Agora, todos os lugares são muitos lugares. O mundo terá bilhões de pessoas, provavelmente. E haverá então um período de pregação do Evangelho do Reino por 7 anos. Mas até o final, todos, prestem atenção, todas as pessoas da terra ouvirão da mensagem do Evangelho. Aí virá o fim. Você não tem promessa nenhuma para os nossos dias, hoje, que todos ouvirão da palavra, mas na tribulação sim. E em algum momento Deus vai permitir que esse grupo de 144 mil seja martirizado. Isso é mais para frente no texto, mas as testemunhas comuns também pregarão o Evangelho, mas terão que ser uma pregação clandestina. Elas pregam e saem correndo, elas pregam escondidas, elas pregam, mas elas sabem que o risco será a morte. E aqui nós temos um grupo, apenas um grupo, de pessoas que pregaram o Evangelho e que foram mortas, martirizadas. Esse é o selo. É tão especial que Deus abre, nesse livro que Ele tem, Ele abre um selo para mostrar esse grupo, esses missionários da tribulação. Versículos 9 diz assim: quando Ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então o cordeiro, o anjo e o cordeiro, estão abrindo esses selos, esse livro, e cada selo bloqueado ali para que nós conheçamos o que vai acontecer. Ele abre esse selo. Nesse selo existem pessoas debaixo do altar. Sim, haverá um altar. Não é um altar de sacrifício, mas é um altar de adoração que há no céu. Muito provavelmente nós temos também no céu um objeto que Deus mandou fazer aqui na terra, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança está no céu. Uma tradição diz que Jeremias, na época do cativeiro, ele mandou esconder a arca numa caverna. E aí o povo foi para o cativeiro e ninguém nunca soube onde estaria essa arca, até que o Indiana Jones acha a arca. Quando abre a arca, você já vê o que acontece, né? Raios, trovões, uma coisa magnífica. É que o filme Steven Spielberg tirou da Bíblia. É quando a arca será aberta no céu. Então a arca está no céu. Tem 3 coisas que eram da terra que estão no céu: a Arca da Aliança, a árvore da vida e as marcas de Jesus que foram feitas aqui na terra. E o próprio Jesus, que já era lá da glória. Então nós temos esse altar, um altar de adoração, tem a arca lá também, e as almas dos que foram mortos. Só as almas, assim como os nossos irmãos da igreja que eu digo, da igreja de Cristo Jesus, que morreram nessa época. Eles estão lá diante do Senhor, mas eles estão em alma, em espírito, mas ainda eles não têm os seus corpos. Só que quando a igreja for arrebatada, os irmãos da igreja, da época da igreja, eles ganham os seus corpos de volta. E isso é a transformação.
e a ressurreição também, para aqueles que morreram, e a transformação para aqueles que subirem vivos. Mas os crentes do Antigo Testamento, eles só ganharão, provavelmente só ganharão seus corpos para a entrada do reino. E esses que morrem na tribulação também não ganham seus corpos quando eles sobem. Por isso que ali tem as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, no período dos 7 anos da tribulação. Eles foram mortos e estão ali. Você já ouviu falar que no céu não tem lágrimas porque Deus enxugará toda lágrima? A palavra de Deus não diz exatamente isso, nós que acabamos interpretando isso. No céu ainda haverá lágrimas, no estado eterno não haverá lágrimas, quando todas as coisas forem consumadas. Aqui as coisas não foram consumadas ainda. Por exemplo, João Batista, quando viu aquele... ele sabia que tinha um livro, porque as pessoas não podiam nem ver e nem abrir aquele livro, o livro dos 7 selos. E ele começou a chorar, e ele estava no céu, e ele chorou lá no céu. Esses mártires, eles estão debaixo do altar de Deus, chorando, clamando por quê? Por qual motivo eles estão clamando a Deus? Por vingança, porque eles foram martirizados fazendo o bem, e pessoas que fazem o bem e recebem a injustiça em lugar do bem, essas pessoas precisam ser vingadas por Deus. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Se alguém faz algum mal para você, você não tem direito de se vingar. Você pode clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor para que tenha misericórdia dessas pessoas. Não é por vingança não? Não. No Antigo Testamento podia, mas você não é mais do Antigo Testamento, tá bom? Acabou a mamata. Não pode orar para que caia um raio na cabeça dos inimigos. Tem que orar pela conversão deles. Mas lá no céu, trabalhando na tribulação, eles são martirizados, levados para o céu, e lá eles clamam para que Deus faça justiça. Versículo 10. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O senso de justiça e a experiência da injustiça faz com que eles clamem assim. O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo que a situação lá na terra está tão difícil, e quando aparecem pregadores, eles matam os pregadores? O Senhor não está vendo isso? Será que Deus não está vendo? Será que Deus nunca viu? Será que Deus não viu que João Batista, por exemplo, foi decapitado? Será que Deus não viu que Nabote tinha uma vinha e o rei, muito cobiçoso, quis a vinha dele e matou, ouvindo a esposa Jezabel, matou o Nabote para ter a vinha? Será que Deus não viu isso? Será que Deus não viu que Abel ofereceu um sacrifício perfeito e ainda assim foi morto? Será que Deus não viu? Sim, Deus viu. E Deus fala inclusive que o sangue de Abel clama da terra. Mesmo depois de morto, ainda fala. Deus vê todas as injustiças. E se Ele não julga no momento, parece que Ele não julga mais, né? Mas Ele julga todas as coisas. Cada palavra que as pessoas proferirem, elas terão que prestar conta daquelas palavras. Então o nosso Deus não apenas julga, mas Ele julga cada coisinha. Ele é minucioso. Isso nos faz pensar que a gente tem que andar de modo correto. Se Ele mandava raspar uma parede e tirar
o bolor e jogar num lugar imundo, ele não estava falando de parede. Ele estava falando de você. Ele estava falando de mim. Que era uma ilustração do que ele faz com o imundo. Ele lança para as trevas exteriores. Qual foi outro, Rafa? Além da parede, foi qual? Do Levítico? Foi da lepra. Isso. A lepra na parede, né? E o outro era animal imundo. Animal que rasteja, é isso. Lembrei. E parece que você lembrou agora também, né? O animal que rasteja. Por que Deus faz isso? Porque Ele queria fazer uma separação entre o santo e o imundo, entre o sagrado e o profano. Deus queria fazer essa diferença. E Deus está ouvindo o clamor desses mártires, que foram santos para o Senhor, que pregaram a palavra do Senhor e as pessoas foram muito malvadas com eles. Mas o Senhor vai julgar. E Ele dá a resposta aqui, no versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O Senhor falando que eles são santos, porque na palavra de Deus, quando aparece uma vestidura, uma roupa de linho branco, uma veste branca, isso simboliza pureza. E Deus estava dizendo: vocês são puros, vocês são santos. Calma que vocês serão vingados. Descansem mais um pouquinho, esperem mais um pouco. Tem 7 anos de tribulação. Talvez esses foram os primeiros da fila, eu não sei. Porque o Senhor está dizendo que Ele vai esperar completar o número. Número do quê? De mártires. Mais pessoas vão morrer na tribulação. E quando a frigideira vai esquentando, as coisas vão piorando na tribulação, mais pessoas vão morrendo. Porque o anticristo, em algum momento, ele vai ficar mais feroz contra a humanidade. A nação de Israel, por exemplo, será traída. 3 anos e meio e a nação é traída. Aí o anticristo vai com tudo atrás de Israel. E aí há pessoas também que, ouvindo o testemunho daqueles que já morreram, essas pessoas se convertem também. É muito curioso, porque o que eu entendo da palavra de Deus é que quem receber a marca da besta já era. Não tem mais chance para ele. Isso me leva a crer que até o fim da tribulação haverá pessoas não convertidas, mas que também não estão convertidas ao diabo, como há em todas as épocas. Há pessoas que não são completamente imorais, entregues a toda forma e tipo de pecados, são boas pessoas, são íntegras, mas falta-lhes a conversão, a salvação. Isso também vai acontecer na tribulação. Não é o tipo de pensamento: se não é de Deus, é do diabo então. Não, elas ainda estão para decidir, porque nem todos aceitam quando um déspota se coloca acima delas. Déspota quer dizer um soberano malvado. Nem todos aceitam isso. Então alguns vão ficar desconfiados. Olha, eu não sou dos cristãos, eu não sou aqui dos judeus, eu não acredito no Messias, mas também eu não aceito esse homem que está dominando no mundo, que é o anticristo. Então pessoas ainda viverão essa dúvida até o final. Mas aqueles que receberem a marca da besta, esses já concluíram a sua jornada de fé aqui na terra, ou seja, eles já fizeram a sua opção.
E o Senhor os conforta dizendo: ainda haverá mais morte. Que tipo de conforto é esse? Os seus conservos, pessoas que serviram junto com vocês, ou pessoas que têm o mesmo pensamento que vocês, ainda estão lá na terra pregando, e muitos deles ainda vão morrer. E quando completar o número dos mártires, aí sim Deus vai julgar. Eu tenho certeza que o número dos mártires só se completa no final da tribulação. E quando o Senhor Jesus vier, ele se vinga de todos. A pregação do Evangelho nunca foi fácil, irmãos. Se nós temos facilidade hoje, por exemplo, nós só convidamos, nós nem convocamos ninguém, nós só convidamos, vamos dar um estudo da Palavra de Deus na igreja. Encheu aqui a igreja de mais de 40 pessoas. Então, eu me dou, não por satisfeito, mas eu digo com muito alívio, nós ainda podemos pregar a Palavra de Deus tranquilamente. E vamos continuar assim, meus irmãos. Porque quando não for tranquilamente, nós temos que arrumar meios clandestinos para pregar a Palavra de Deus. Porque o crente prega a Palavra de Deus, a risco até da sua própria vida, mas ele prega a Palavra de Deus. Portanto, se você não tem esse desejo de pregar a Palavra de Deus em época de paz, eu garanto que você não vai querer em época de perseguição. E isso nos traz um prognóstico muito péssimo no meio evangélico. Que no meio de perseguição vai ficar um grupinho só de pessoas. Como algum profeta, que não me lembro quem, disse: se te mostra fraco agora, correndo com homens, o que será quando correr de cavalos, né? Quando a perseguição vier com pessoas a cavalo. Não tem um profeta que fala assim? Então, meus irmãos, nós temos hoje, nesse exemplo, uma grande acusação contra nós. Que pessoas no futuro pagarão com a sua própria vida para que outros conheçam o Evangelho. E hoje, em época de paz, nós não estamos tendo coragem de pregar o Evangelho. E não para pessoas estranhas, para os nossos familiares e amigos. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque pessoas ainda há hoje e haverá no futuro que com risco de suas próprias vidas pregarão o Evangelho. Não é uma palavra contra ninguém, tá? É contra todos nós. Versículo 12, aí ele já entra com outro tema, não é? E o tema aqui é terremoto. O que acontecerá na tribulação? Então nós já vimos várias coisas, assassinato um contra o outro, muito ódio. Já vimos que haverá muita inflação, haverá também morte por doença, morte por guerra, morte por feras, morte por fome, e haverá morte também por pessoas que testemunharam. E agora Deus mostra que haverá mais mortes, e por terremoto e por outras situações também. E vamos ver como que é o coração das pessoas que estiverem sofrendo naquela época. Versículo 12: vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Esse terremoto, ele faz abrir crateras, faz rachar e fazer com que vulcões adormecidos entrem em erupção. Então haverá muita fumaça no mundo inteiro.
E essa fumaça faz com que quem olhar o sol vai ver o sol vermelhão, né? Haverá também estrelas caindo do céu. Agora, estou tentando lembrar o nome aqui do telescópio. Hubble, né? Hubble. Telescópio Hubble. Quem nunca viu pode acessar aí em algum lugar que você vai ver. Hoje dá para você ver uma estrela por dentro. Quem nunca viu uma estrela por dentro está perdendo. Você sabia que a estrela tinha dentro? Hã? Eu nem sabia que a estrela tinha dentro. Pois é. Imagina como eu estou atrasado nisso. E aí você vai caminhando com aquela lente, progredindo, e aí vê uma estrela, e aí você vai entrando dentro da estrela. Na câmera, tá? Não vai ficar preso lá não. Mas veja, a gente tinha uma ideia de estrela, um pedaço de metal, alguma coisa assim, né? Mas estrelas são gases, né? Estrelas são vários gases juntos. Aqui não está falando propriamente estrela. A palavra de Deus em Apocalipse usa estrela caindo como meteoros. Não propriamente, também meteoritos, né? Mas meteoritos eles já entram na atmosfera queimando tudo e aí vem umas pedrinhas para cá. Mas aqui são meteoros gigantescos que, passando pela atmosfera, sendo queimado, ainda sobra muito para cair aqui na Terra e fazer grande estrago. Então essas são as estrelas que caem do céu. E elas caem pela terra como figueira, quando balança uma árvore com fruto maduro e vai caindo. Também como se enrolasse o céu como pergaminho e aí vai caindo esses meteoritos. Não é o fim do mundo ainda, é só o começo da tribulação. Joãozinho, você lembra que é lata de quitute? Lembro das velhinhas as velhas que fazem. Lembra, né, Jonas? Lembra também. Com chavinha? Olha só. Deus vai enrolando. Aqui é só para os velhos, tá? Conversa dos velhos aqui só. Deus vai enrolando, desenrolando o céu, como se fosse uma lata de quitute. Porque eu nunca vi mais nada com uma chavinha para desenrolar e abrir a lata. E Deus vai fazendo isso. Agora, não é o fim do mundo ainda. Como que Ele faz essas coisas acontecerem? Eu não sei. Mas começam a cair pedras do céu. Uma das 10 pragas foram pedras caindo do céu. E o Senhor faz essas estrelas, essas pedras, meteoros caírem do céu, assustarem muita gente, matar muita gente, e o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Um terremoto de proporção universal. Aqueles que gostam de ciência, né? As placas tectônicas entrando em maluquice, sacudindo o mundo todo. Imagina o medo que vai ser para essas pessoas. E aí você imagina, num medo dessas pessoas ajoelhando no meio do campo, das estradas, das ruas, clamando a Deus por misericórdia e se convertendo de seus pecados. Nada disso. O ser humano é mais orgulhoso do que isso. Veja o versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, as pessoas importantes, mas também as outras, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Imagino que alguns até seriam soterrados, numa época de terremoto, entrar dentro de uma caverna. E nessa angústia universal, pessoas no mundo inteiro tendo a mesma experiência de terremotos, elas entram em desespero, querendo até a morte. Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos:
caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha só, ninguém vai falar que são causas naturais. Ninguém vai achar que é por causa de aquecimento global. Eles vão saber que é a ira daquele que está sentado no trono, ou seja, o Deus Criador dos céus e da terra. E eles vão saber também que é a ira do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos sofrendo isso por causa de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. É a ira deles contra nós. Então é só se converter, porque Ele é grande em misericórdia. É só clamar a Ele e pedir misericórdia, perdão de seus pecados. Versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Eles reconhecem que a ira é de Deus e que não dá para se manter em pé, porque a ira dele, quando chega, ela é feroz. Em outro texto a gente vai ver que eles blasfemam contra Deus. Nesse texto ainda não dá essa informação, mas já estou adiantando para os irmãos que muito sofrimento. E outro sofrimento vai ser até outras coisas diferentes. Queimadura na pele deles, pelo calor do sol. Mas eles vão blasfemar contra Deus. Meus irmãos, então nós temos a abertura de 6 selos, com muito assassinato, muita fome, carestia, pestes, doenças, epidemias, feras. Haverá também pessoas mortas pela pregação do Evangelho e pessoas que sofrerão com terremotos, com meteoros, e tudo isso acontecerá no período da tribulação. Esse sofrimento intenso está mostrando a justiça de Deus. Deus é justo. Ele é amoroso, mas Ele é justo também. Isso causa revolta no coração duro das pessoas, a ponto de matar os seus pregadores, e pode provocar também arrependimento nos corações quebrantados. É um período intenso. Não adianta você orar para que esse período não chegue, porque esse período vai chegar. São coisas que já estão profetizadas na palavra de Deus. O que você faz de útil é orar pelos perdidos hoje, para que eles não fiquem no período desse, para que eles sejam salvos hoje. Mas caso não forem, ainda será uma bênção eles estarem nesse período. Embora um período de grande dificuldade, eles terão também grandes oportunidades para serem salvos. Deus abençoe os irmãos. Continuem amando as profecias e a palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pelo Teu amor e agradecemos pela Tua justiça também. Pedimos a Deus que o Senhor use as nossas vidas para resgatar pessoas que estão entregues ao engano, para que elas sejam salvas. Muito obrigado, porque o Senhor mostra que, mesmo sendo um Deus de amor, também é um Deus de justiça, e o Senhor jamais se contradiz. Nós agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém.